Toda a Escritura é inspirada por Deus e, por isso, é útil para falar sobre a verdade, para responder aos pecadores, para corrigir as faltas e para ensinar a maneira certa de viver. E é fazendo uso da Escritura que o servo de Deus ficará capacitado e bem preparado para fazer todo tipo de boa obra. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Olá, você está na nossa devocional de hoje. Eu me chamo Antônio Carlos e o nosso assunto de hoje é crescer em justiça. Meu querido, a Bíblia é um dos aspectos mais importantes da espiritualidade cristã. Deus escolheu falar conosco através da sua palavra. Em vez de esperarmos para ouvir a voz de Deus, podemos recorrer às Escrituras e ouvir Deus falando conosco. Em 2 Timóteo 3, 16 e 17, que eu acabei de ler, diz o seguinte: antes de mais nada, que a Escritura é inspirada por Deus. Isso é um ponto principal. O que acontece quando ele está afirmando isso? Isso torna a Bíblia, diferente de qualquer outro livro. Deus inspirou divinamente os autores para escrever essas cartas. Mais do que isso, a Bíblia tem o poder de mudar radicalmente nossa vida se a lermos e a vivermos. Paulo nos diz que a Bíblia é capaz, irmão, de nos ensinar, repreender, corrigir e treinar na justiça. Tudo isso acontece quando escolhemos nos envolver na palavra de Deus. Quando lemos a palavra de Deus, devemos estar atentos ao que Deus está nos comunicando. Ele pode querer corrigir parte de nosso comportamento. Ele pode querer convencer-nos de termos escolhido o nosso próprio caminho em vez do dele, ou nos ensinar algo sobre ele. Tudo isso é para que possamos continuar vivendo de maneira que agrada a Deus. À medida que lemos a Escritura e fazemos o que ela diz, crescemos ao viver uma vida justa. Também somos equipados para as boas obras que Deus quer que façamos. Então, querido, envolver-se com a palavra de Deus é a maneira principal de Deus nos equipar para a vida que Ele planejou para nós. Então, de que maneira você e eu pode continuar desenvolvendo o hábito de ler a palavra de Deus todos os dias? Pense em como você pode viver o que a palavra de Deus diz para que possa crescer em retidão e realizar tudo o que Deus quer para você. Vamos orar? Pai Santo, são 2 pedidos aqui. Primeiro, permita-nos ter o nosso tempo a sós com o Senhor. É obrigação do cristão ler a tua palavra, como é a obrigação de congregar, como é a obrigação de orar. Cristão que não lê palavra, não lê a tua palavra, não pode de maneira nenhuma viver em justiça. Por isso, aqueles que estão desapercebidos disso, distante dessa realidade, que o Senhor nesse momento façam acordar desse sono carnal. Senhor, ao lermos a tua palavra, eu te peço, por favor, ajude-nos a viver tudo que o Senhor tem nos ensinado. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, um ótimo dia.